Olá, boa noite. Hoje o nosso grupo, formado por mim, Tainara, e os doutores Mariana, Ariana, Severina, Letícia e Jefferson, iremos abordar sobre o princípio da dialeticidade. Quando pensamos na palavra dialético, logo definimos como discussão e argumentação. Sendo assim, no recurso, a dialeticidade vai ao encontro evidentemente ao discursivo. Todavia, é a boa apresentação das razões no recurso. Sendo assim, o princípio da dialeticidade recursal dispõe que a parte que apresentar algum tipo de recurso deve demonstrar de forma fundamentada, apresentando as razões de fato e de direito, seu inconformismo com a decisão recorrida. Entretanto, toda decisão precisa ser fundamentada, caso contrário, não é possível extrair interpretação do juízo para adequado recurso, ou seja, para uma decisão favorável. O ônus da dialeticidade nos recursos pressupõe justamente o dever da parte recorrente em apresentar não apenas os pedidos, mas a causa de pedir, com argumentos extremamente fundamentados. Deste modo, não apenas justificará seus pedidos perante o juiz, como oportunizará que a parte recorrida exerça seu direito de resposta após um ato decisório não favorável. Boa noite, professor. Boa noite, nobres colegas. O princípio da dialeticidade trata-se de um requisito com expressa previsão legal do novo CPC. A saber que, no artigo 932, inciso 3, diz que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Isso também está presente inclusive em todos os recursos de apelação já estudados. Portanto, o princípio é uma exigência de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito de decisão judicial impugnada. Impede-se assim o recurso genérico, em que a parte pede uma nova decisão ao tribunal, sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Pode-se até traçar um paralelo com a contestação. O novo CPC exige, assim como o anterior também exigia, que o réu em sua defesa cumprisse o chamado ônus da impugnação específica, previsto no artigo 341. Vou dar uma lidinha para vocês. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Há exceções, claro, mas a regra exige que o réu faça uma impugnação específica das questões de fato e de direito, com as quais eles não concordam, impedindo assim, na prática, a contestação por negativa geral. Olá, boa noite a todos. O juízo de admissibilidade é responsável por analisar se o recurso atende os pressupostos formais exigidos em lei. Cabe ressaltar que um dos requisitos para admissibilidade recursal é a obediência do princípio da dialeticidade. O não cumprimento incorre na perda do direito de recorrer, uma vez que o recurso não será admitido. Contudo, o que se busca com esse princípio é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam ligadas à decisão impugnada. Boa noite a todos os colegas. Dando continuidade ao princípio estudado, eu vou falar um pouquinho sobre esse princípio antes de ser inserido no novo Código de Processo Civil. O princípio da dialeticidade, antes de ser inserido no novo Código de Processo Civil, era considerado uma matéria puramente doutrinária e jurisprudencial. Como exemplo, eu vou citar duas súmulas vinculantes, a súmula de número 284 do STF e a súmula de número 182 do STJ. A súmula de número 284 diz o seguinte: é inadmissível recurso extraordinário quando há deficiência na sua fundamentação, ou ainda quando não permitir a exata compreensão
da controvérsia. A súmula de número 182 fala: é inviável o agravo do artigo 545 do Código de Processo Civil de 1973, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Essas súmulas, elas dizem o seguinte: elas dizem a respeito da regularidade formal como pressuposto recursal. Isso significa que todo recurso deve vir apresentado e fundamentado pelas razões a qual deseja alcançar o seu objetivo. Não basta apenas apresentar essas razões, elas devem ser extremamente compreensíveis e devem atacar os fundamentos da decisão recorrida. Embora essas súmulas tratem de recursos específicos, ela se aplica a todo o sistema recursal. Vale ressaltar que a súmula de número 182 do STJ, ela está disposta no artigo 1010 do novo Código de Processo Civil. Boa noite a todos. A jurisprudência que será apresentada trata-se de um recurso de apelação interposto pelo Banco BMG contra a decisão de obrigação de fazer, junto com a indenização. Essa apelação ocorre em área civil e tem como natureza jurídica a responsabilidade civil, que é os danos morais. É uma jurisprudência recente que ocorreu em 12 de março deste ano e foi julgado pelo relator e desembargador Domingos Coelho, no TJ de Minas Gerais. A jurisprudência que eu vou ler diz o seguinte: o princípio da dialeticidade exige que a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também e necessariamente indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da matéria, sob pena de não conhecimento do recurso. O valor da indenização deve se mostrar suficiente para reparar o dano do ofendido e servir como meio didático ao condenado para não reiterar a conduta ilícita, mas não tão elevado de forma a consistir vantagem desmedida para o ofendido. Eu vou passar a palavra para o Jefferson, que ele vai explicar um pouquinho melhor. Boa noite a todos. Após a leitura da jurisprudência realizada pela doutora Letícia, irei falar um pouco mais sobre ela. O órgão de quem manteve a condenação de R$6.000 ao Banco BMG por danos morais. Como fundamento, o apelado alegou que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, tendo tão somente trazidos as alegações das contestações. Como já foi dito, não se reconhece recurso quando as razões recursais não coincidem com a decisão recorrida. É preciso que haja simetria, é preciso que haja uma concordância entre o que foi decidido pelo órgão a qual e o que foi alegado no recurso. Contudo, a motivação deve ser específica. E após análise da sentença, da jurisprudência, o grupo concorda com a decisão do TJ de Minas Gerais. Nessa altura, já é conhecimento de todos que o princípio da dialeticidade exige não apenas que manifeste um inconformismo com a decisão judicial, com a decisão impugnada, mas que indique os motivos de fato e direito pela qual se requer um novo julgamento da matéria. E o não cumprimento desse requisito não haverá o conhecimento do recurso. Obrigado, até uma próxima oportunidade.